Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos para mais um emocionante e incomparável SigmaCast. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito importante para a nossa escola, para a nossa comunidade escolar. E, cara, é a primeira vez que eu entrevisto essa pessoa aqui, então estou muito feliz de receber aqui o professor Paulo Luiz. Paulo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Thiago. Realmente é um prazer estar aqui hoje com você, né? Eu já vim outras vezes, mas com você é a primeira vez. O cara já veio aqui, nem fica nervoso mais, tá solto, tá leve. A conversa hoje é com Paulo Luiz e a gente fala sobre educação financeira, a importância, o que é estratégico, a hora de começar e principalmente se ela começa aos 6 anos, lá junto com todo o processo de alfabetização. O episódio de hoje está imperdível e a gente já dá início a mais um SigmaCast. Paulo, vamos lá. A gente está falando então sobre educação financeira e a gente sabe que as coisas mudaram muito em tudo que diz respeito à educação e também na forma que as pessoas lidam com dinheiro. Sim. Você acredita que é importante que as pessoas, de maneira geral, saibam sobre educação financeira? Não é só importante não, Thiago, é essencial. Porque com as mudanças que a gente teve ao longo do tempo, né, a gente vai perdendo um pouco dessa noção, vai meio no automático a vida. E aí, quando você vê a pessoa entra na bola de neve, a coisa vai complicando, não sabe nem para onde ir e o que fazer. Né? Uma educação financeira bem feita no início da vida ajuda com que ela não caia nesse tipo de situação no futuro. Né? Então é essencial que você tenha essa noção. Quando você era lá pequeno, acompanhando ali seu pai, sua mãe e aquela coisa toda, vocês chegavam a falar disso em casa, Paulo? Como é que foi? Porque assim, na minha casa não tinha essa conversa. Cara, Thiago, isso é interessante falar, né? Meus pais lutaram muito, né, para criar a gente desde o início ali. E falar de dinheiro é sempre um tabu. Então, nunca tivemos nenhuma conversa aberta sobre como mexer com dinheiro e tal. E eu lembro que eu comecei a trabalhar, né, comecei a ganhar meu salário, e eu não tinha noção nenhuma de como o que fazer, gerenciar o que fazer. Meu primeiro salário, eu lembro assim, cara, o que é que eu faço com tanto dinheiro? Parecia que não ia acabar nunca. Que não ia acabar nunca. Aí deu uns 3 meses, aí eu, cadê meu dinheiro? Não sobra mais no final do mês, o que está acontecendo? E aí eu fui aprendendo em trancos e barrancos, a gente foi desenvolvendo ali, né, no trabalho, e aí eu decidi casar, né? E aí eu tinha meu salário e tal, trabalhava dando aula ali já. Aí nesse momento meu pai me chamou para uma conversa. Pô, peraí, senta aqui. Você vai casar, agora vamos, agora vem vamos cá. conversar sobre dinheiro. Aí ele abriu no computador dele uma planilha de Excel, tudo organizadinho, mês a mês, todo cheque que ele cheque, né? Hoje em dia o pessoal nem usa mais, mas naquela época, todos os cheques predatados que ele tinha feito, tudo organizado para não ultrapassar o limite de cada mês e tal. Ele falou assim, você precisa disso para gerir sua casa. Né? Fiquei muito feliz que ele me instruiu nessa parte inicial, mas depois eu fiquei assim, podia ter sido um pouquinho antes, entendeu? Mas ninguém fez isso com ele, né? Não, então, cara, faz muito sentido. E assim, e a pensar a situação geral do nosso país, a gente está falando de um país com muitas pessoas devendo. A gente está falando de um país com muitas pessoas com dificuldades mínimas de organização. E aí, assim, você tem todo tipo de informação que nem sempre são bons conhecimentos. Então, assim, crianças hoje muito novas, elas sabem como comprar, o que comprar, preço das coisas, sabem fazer Pix, sabem pedir Pix, mas às vezes elas não sabem o valor exato do dinheiro e como dá trabalho ou como é difícil ganhar aqueles valores. Sim. Então é como se tivesse uma relação meio relativizada. O que você acha, Paulo, que mudou na relação das crianças com o dinheiro nesse mundo mais atual? Quando a gente fala assim de crianças e dinheiro, se você tentar lembrar da nossa infância... Diferente demais, É diferente porque assim, o pai ia comprar alguma coisa... Ele tinha muitas das vezes as cédulas pecúnia, ali. cédula, papel. E aí você via seu pai tirando aquele tanto de cédula da carteira para pagar, você, nossa, isso é caro. Isso é muito, né? Parecia muito. Cara, isso é um grande exemplo. Isso é muito. Eu lembro até hoje, assim, quando eu era criança, meu pai pegava um cheque para pagar alguma coisa, assinava e dava o cheque lá. Aí, um dia, pai, pode comprar tal coisa? Não tenho dinheiro. Eu, na minha infância, lá pensei, mas cadê aquele negócio que você assina? Você assina e vale o que você colocar no papel. Boa. Você não tem noção de que aquilo ali tinha que bater na conta. Então,
ele assinava um papel e aquilo valia dinheiro pra mim, aquilo era milagroso. Ele podia colocar o que ele quisesse no papel. Entendeu? Resolve e hoje em dia a criança vê o quê? Você tira o celular do bolso ou um fácil. Cartão, aproxima da máquina e tá pago. Lê um QR Code, é muito rápido, é muito fácil. Entendeu? Ela não tem essa noção. Eu lembro quando eu fui começar a dar mesada para minhas filhas. Conversei bastante com minha esposa antes disso, né? Porque é uma decisão que tem que ser Conjunta, muito ótimo. cuidada ali no processo. Quando eu comecei a dar mesada, eu fiz questão de sacar todo mês Legal. o dinheiro para dar para ela e falar assim, vamos separar aqui, dinheiro isso para concreto, o que fazer. Dinheiro concreto, o que fazer, como separar, isso aqui vai para isso aqui para aquilo. Só que depois de um tempo a gente vai cansando, porque quem tem paciência de ir no banco para sacar? Toda vez vai entendeu? Lá e saca. Para sacar eles na rotina não deixa. Né? E como é fazer esse balanço do quanto você mexe com papel e quanto você mexe com dinheiro guardado? Tá bom. E você acha que a criança tem que aprender primeiro sobre dinheiro antes de ganhar a mesada? Como é que fica assim? E agora pensando você também como pai, cara. Você é pai de 2 crianças, 2 meninas maravilhosas que estudam lá na minha unidade. E como é que você fez assim? Qual que é a tua dica? Quando ela é muito pequena, é muito difícil falar de dinheiro. A minha mais nova tá com 7. Agora que ela começou a ter essa noção de 6 para 7 anos, é aquela noção inicial de você tem o que é a quantidade. Legal. Então, quando eu comecei a dar mesada, ela era muito nova, então às vezes ela tinha dificuldade de entender isso. A mais velha já entendia melhor, né? E aí você trabalha com ela a ideia dela ter que começar a usar o dinheiro dela. Às vezes a gente vai tomar um sorvete. Uhum. Eu posso chegar lá e pagar para as 2. Mas eu lembro de uma situação uma vez que eu cheguei assim na sorveteria. Aí ela, papai, e o sorvete? Eu disse, não, vou comprar um potinho para vocês 2 hoje. Aí elas, não, eu queria um potinho para mim, porque eu quero um sabor. Então você compra seu dinheiro. Eu falei, compra com seu dinheiro. Cadê tua grana? Aí elas, tá bom. Aí a mais velha, quando olhou o preço do sorvete, ela... Papai, vamos dividir o potinho nós 2 vezes. Pode dividir que é melhor. Porque é uma oportunidade que ela tem Massa. de ver, eu ganho tanto, cara, eu vou gastar metade da minha mesada num potinho de sorvete. Não vou. Não vou. Se fosse do meu pai, eu ia. Entendeu? É essa noção, porque de verdade a gente só tem a noção quando a gente vê o dinheiro saindo. Cara, faz muito sentido. Né? E você acha que, de maneira geral, o comportamento que o adulto tem com o dinheiro resvala nessa criança? Então, assim, se eu tenho uma criança que não foi sendo inserida nesse mundo, que não foi sendo alfabetizada em termos financeiros, e que depois se torna um jovem ou um adulto que não tem uma preocupação com esse tema, você acha que isso é negativo? Você acha que isso acontece? Você acha que o comportamento que o pai tem em relação à forma que ele lida com o dinheiro pode influenciar a criança? Diana, a gente ensina muito mais pelo exemplo. Uma coisa eu falo assim para minha filha, filha, você precisa juntar dinheiro para comprar suas coisas. Tá bom. E aí ela não me vê fazendo isso. Então, para ela, vai ficar assim, não é tão importante assim. Ela me vê na impulsividade, vou comprar, passa no cartão, parcela em 10 vezes. Como se não houvesse amanhã, Como se não houvesse amanhã, parcela. Se nem um pouco complexo. Ela não vai ter essa noção de, poxa, você realmente tem que guardar. Então, com a minha filha, eu fiz assim, a mais velha começou a ganhar mesada, ela queria uma bicicleta. Beleza, vamos lá. Vamos ver o preço da bicicleta. A bicicleta é R$1.000. Beleza. Vamos guardar um pouco todo mês? Em quanto tempo você vai conseguir sua bicicleta? Aí eu vou estar trabalhando a matemática com ela. Legal. Então, no aniversário tal, sua avó te deu aquele dinheiro, lembra? Então, junta aumenta. E vai um somando. aporte que surge no meio do caminho. No meio do caminho. Às vezes surge alguns aportes no meio do caminho. E ela foi tendo essa noção. E ela foi juntando dinheiro. Eu lembro quando chegou perto do Natal, onde ela ia comprar a bicicleta, ela tinha R$900, ainda faltava um pouco para chegar nos 1.000. Aí ela, papai, e agora? Eu falei assim, minha filha. Aí ela, tá, vamos ver aqui. Aí chegou assim, vovô, se você for me dar um presente de Natal, em vez de me dar o presente, você pode me dar o dinheiro para completar para minha bicicleta? E você pode antecipar, porque eu quero a bicicleta agora. Você entendeu? Então, é essa noção do dinheiro. Mas se eu não tenho essa noção, e não passo para ela umas conversas francas sobre dinheiro. Filha, eu quero comprar um computador. Ou ela, nem falar com ela, mas falando com a minha esposa, e deixar as crianças ouvindo, às vezes, ali na sala. Não, amor, eu quero comprar um computador novo e tal, o nosso já tá meio antigo. Ele é quanto? 5.000. Mas se a gente guardar todo mês tanto, será que a gente consegue daqui a 3 meses?
para ela vendo, nem falando com ela, mas de maneira indireta. Porque a criança sempre está ouvindo. Trazendo o diálogo, esse tipo de pauta para casa, para conversa. Fera. A criança está sempre ouvindo a gente acha que não, mas está sempre. E para a criança, ô Paulo, o que significa, cara, educação financeira, assim, para a criança? O que significa isso? Significa ela aprender que ela não tem tudo toda hora que ela quer. Boa. Entendeu? Ela tem que entender que as coisas não são do nada. Então ela tem que olhar assim, eu quero, eu preciso, e eu preciso agora. Nesse momento que eu preciso essa é uma pergunta assim que a gente adulto tem dificuldade, tá? Depois que a gente começa a trabalhar, às vezes a gente, não, eu quero muito isso, eu vou lá e vou comprar. E a gente fica numa coisa de eu mereço, né? Sim, nossa, eu trabalho tanto, eu mereço isso. A vida já é tão difícil, como eu não mereço? Entendeu? Então, por exemplo, eu gosto muito de jogar videogame, sempre gostei. E aí saiu o Switch 2. Massa. Eu falei assim, pô, eu quero. Eu quero. Mas eu preciso. E eu preciso agora. Às vezes eu não tenho Switch 1 lá em casa, não tenho nem tempo de jogar. Por que eu quero comprar o 2? Sim. Entendeu? Porque tem jogos que me interessam, mas eu não tô tendo tempo agora. 2, 3 perguntas, você faz uma análise rápida e você nem precisa, nem quer. Você nem quer, você nem compra. Faz sentido. Mas querer é uma coisa, mas não faz sentido na minha vida agora. Para as crianças é a mesma coisa. E existe uma idade certa para começar, Paulo? Quando a gente pensa assim, cara, a criança vai olhar para isso. Existe uma idade ou não existe? Existe uma faixa etária de começar? Cara, a gente pode pensar muito de acordo com o desenvolvimento da criança. Legal. E pensando nos segmentos da escola. Isso. Vamos lá, vamos pensar. Infantilzinho. Os pequenininhos lá de 2 a 5 anos. Legal. Ele não tem uma noção de quantidade ainda bem feita. Mas ele pode ter uma noção de, poxa, eu quero, mas eu tenho que adiar um pouco esse querer, então eu tenho que lidar com essas emoções, com essa frustração, porque é uma frustração, né? De não ter agora. Sim. Do 1º ao 5º ano, começa a ter a ideia da quantidade. Boa. E aí, nessa quantidade, a gente pode trabalhar como pais, como escola, para que ele aprenda o valor. Eu lembro as minhas pequenas estão lá, né, no Sigma, e a mais nova está no 1º ano. Aí esse ano foi ter lá a feira junina. Tem um mercadinho junino. Mercadinho junino, cada um tinha que levar uma coisa para vender e trocar. E aí ela levou paçoca para vender. Pô, rachou de ganhar dinheiro, facinho de vender. Ela comeu mais que vendeu, mas tudo bem. Mas aí colocou lá os valorizinhos e tal, e ela chegou em casa, papai, eu vendi tudo que eu levei. Né? Beleza. Mas o meu amiguinho tal cobrou muito caro no item dele e ninguém quis comprar o item dele. Entendeu? Ele levou tudo para casa de volta. E aí a criança vai entender que quanto mais alto o preço, menos consumo você tem sobre aquele assunto. Então você tem que achar esse ponto de equilíbrio. Lá no ensino médio, essa noção vai dar para ela ajuda para resolver problemas de matemática, de otimização de preço, porque essa noção está vindo de agora. Já no infantil 2, no ensino médio, fundamental. Fundamental 2. Fundamental 2, finais. Ele começa a ter noções de porcentagem mais elaboradas. Ele começa a ter algumas noções de, agora eu posso começar a falar de juros para esse aluno. Porque agora ele sabe porcentagem. Porque agora ele tem uma noção de como é que esse dinheiro se comporta a longo prazo quando investido num certo percentual. Legal. Né? Então ali a conversa começa a ficar mais séria, vamos colocar assim, né? Então, não é só sobre guardar e economizar para comprar alguma coisa, é sobre como fazer esse dinheiro ser otimizado. Né? E no ensino médio, já posso dar noções para ele de tipos de investimento, risco nos investimentos, porque agora ele tem as ferramentas necessárias para discutir sobre isso. E o quanto isso é rico, né, cara? O quanto isso faz diferença e o quanto nesses diferentes níveis existem coisas muito primordiais para tratar. Faz muito sentido. Paulo, você acredita que uma criança que acaba... Você falou muito, né, dessa relação de o que você precisa, o que você não precisa e um pouco dessa conscientização. Você acha que aquela criança que acaba tendo tudo que quer, na hora que quer, pode estar de alguma forma sendo afetada no seu processo de desenvolvimento? Diana, totalmente. Por quê? Se eu tenho tudo que eu quero quando eu quero, eu nunca passei a frustração de não ter o que eu quero na hora que eu quero. Quando eu começar a trabalhar e ter meu dinheiro, eu quero aquilo porque, poxa, eu estou trabalhando tanto, Diana. Nossa, eu dou aula de manhã, de tarde. Eu mereço aquilo ali, entendeu? Aí eu começo a passar tudo no cartão e vai aumentando essa bola de neve.
Daqui a pouco, nossa, não consigo mais pagar meu cartão. E aí você entra no parcelamento do cartão e aí, amigo, já era. O tamanho do juro. O tamanho do juro, porque a pessoa não foi acostumada a se privar de algumas coisas. E a vida financeira, muitas vezes, é você se privar em certo momento para usufruir em outro momento. Não, né? E você acha que eles conseguem, ou pelo menos eles podem ser ajudados a diferenciar desejo, necessidade e impulso? Como que eu faço ele entender isso? Porque, sim, são coisas inatas, né? Então você vê um negócio, você quer muito, você tem um start de um desejo absurdo. As propagandas, né, ajudam bastante nesse processo, né? Isso? Todo mundo tem. Todo mundo tem esse tênis, eu quero esse tênis. Todo mundo tem. Então as propagandas mexem muito com isso. Aí o que a gente falou agora do Switch, do meu exemplo ali do videogame. Você quer? Beleza. Você precisa? É o exame, né, reflexivo. Você vai ter tempo de usufruir sobre isso. Quanto tempo você vai ficar usando? Isso vai, de alguma forma, né, ter serventia? É desse jeito. É você parar e perguntar antes. Tem alguns que falam assim, ó, espera uma semana entre o desejo de comprar e a compra. Espera uma semana. E ver se mantém. se mantém aquela necessidade que você sente. Porque às vezes a necessidade a gente vai no impulso. Faz sentido demais. E, Paulo, agora pensando assim, nas questões também ligadas à escola e à matemática. O que o dinheiro pode ensinar para os meninos além da matemática, além da conta? O que o dinheiro pode ensinar? Cara, o dinheiro pode trabalhar com a gente assim. Não tem uma ligação tão direta entre ter dinheiro e matemática, senão todo matemático seria rico. Ou não teria dívida alguma. Ou não teria dívida alguma, né? Se saber matemática fosse o suficiente para acabar com os problemas de dinheiro, matemática não teria problemas de dinheiro. Faz total sentido. Né? O que não é verdade. Porque uma coisa é você saber fazer a conta. Outra coisa é você lidar com as questões emocionais envolvidas. Com todo o resto do processo. Então, o dinheiro ensina a gente que, além das contas a serem feitas, você tem que fazer relações de custo-benefício, relações de necessidade e muitas coisas. Tipo de competência muito importante para o mundo hoje, né? Sim. Então, dá para dizer que educação financeira acaba tendo também como fomentar planejamento e melhorar essas crianças? Totalmente, né? Eu lembro quando eu trabalhava no primeiro ano do ensino médio com matemática financeira, a gente tem uma disciplina, né, específica de financeira nos itinerários. E aí a gente tinha... O projeto final era organizar uma planilha financeira. Aí eu pergunto assim, quantas pessoas tiveram a possibilidade de gerar uma financeira? Sabe? Um salário de 10 mil reais por mês. Eu tenho que tirar a escola, que é custo fixo. O que é um custo variável? O que vai para o investimento para poder me aposentar no futuro? Quantos por cento de cada? O que é lazer? Quais são as prioridades, né? Quando eu lembro dos alunos, da reação dos alunos ao colocar isso na planilha, porque muitos deles nunca tinham tido contato. Alguns dos pais sentavam e mostravam, falavam, meu pai tem uma dessa, ele faz assim. Outros, não, nunca vi isso, não faço ideia de quanto meus pais ganham. Aí eu falei assim, vamos fazer hipotético então. Imagina que o salário de 10 mil, você tem um filho, você tem que comprar um carro, e eu quero que você coloque para mim na planilha aí tudo. Qual é o valor de gasolina todo mês, analise a relação de custo. E aí quando eles planejavam, professor, não vai dar. Os 10 mil aqui não vão fechar a conta, a vida é cara. E é muito engraçado você falar isso, porque muitos estudantes hoje têm uma visão, não são todos, mas muitos têm uma visão meio volátil da coisa. Então, quando você fala sobre salários e desejos futuros, principalmente para os mais novos, muitos vão falar assim, não, minha expectativa é ter um salário de 50 mil, 100 mil, e tudo bem e que assim seja. Esperamos que chegue lá. Esperamos que chegue lá. Só que não é assim a realidade mais comum, não é a realidade mais certeira do nosso país. Sim. Então, assim, eu fico pensando como às vezes eles vão tendo que se reacostumar, que se reposicionar, às vezes por achar de fato que é tudo muito fácil e que um salário de 50, 60, 100, 200 mil é uma coisa trivial. E não é, né? Quando a gente vai principalmente para as parcelas da sociedade e a divisão dos rendimentos da população do Brasil inteiro, o quanto isso fica diferente. Exato. E aí cabe muito assim aos pais mesmo, né? Conversas francas com os filhos sobre isso. Quanto é importante essa conversa difícil, essa conversa franca sobre o dinheiro. Parece que tem um constrangimento, né? Parece que tem um quê de tem não sei, tem um negócio que... Tem, porque assim, vamos lá, a mãe mais velha tem 10 anos. Ela já chegou, papai, quanto é que você ganha?
Na hora eu travei. Não vou falar quanto é que eu ganho. Ela tem 10 anos. Tipo, na cabeça dela, qual vai ser o sentido disso, desse valor? Sim. Entendeu? Aí eu falei assim, filha, eu vou te contar, mas mais à frente. Quando você tiver uma noção melhor do dinheiro, que eu pretendo, quando ela chegar um pouco mais à frente ali, mostrar pra ela na planilha. Olha aqui, ó. Nosso planejamento tá aqui. Ganho aqui. Quanto que gasta com isso? Quanto que é uma escola? Quanto que é parcela de um carro? Quanto que é o valor que eu gasto no carro mensalmente, o seguro, isso, aquilo, outro. Quanto se gasta de mercado. Sim. Porque você fala assim, não, eu ganho 10 mil por mês. A criança fala, nossa, é muito. Porque para uma criança, cara, você falar de 10 mil por mês é muito. É um valor alto. Entendeu? Porque ela não tem noção de todos os gastos de uma casa. Ela não sabe que às vezes uma compra de mês vai ficar 2 mil. Entendeu? Então, tem que mostrar o todo. Mas conversar de maneira franca. Então, quando for um pouco mais velho e tiver noção de valores, delas, né? É o momento. Lembra das etapas da escola ali? Sim. Não faz sentido eu falar para uma criança de primeiro ano o salário de uma pessoa. E Paulo, quando você pensa na escola, cara, faz mais sentido para você? Tá dentro dos currículos das disciplinas ou faz mais sentido existir uma disciplina? A gente sabe que tem algumas regras mudando, tem uma inserção para fazer com que os temas da educação financeira se tornem temas obrigatórios em todas as escolas do país. Sim. É algo que ainda vai ser organizado, ajustado, as escolas vão ter tempo para se organizar sobre isso. Mas como que você vê, cara, essa situação? Eu acho que a gente tem oportunidade para duas coisas. Tá bom. Primeira coisa, inserir aos poucos dentro das matérias. Tá bom. Porque quando você fala uma matéria específica sobre isso, dependendo da idade, eu não tenho conteúdo suficiente para desenvolver um ano inteiro. Você imagina comigo, eu tenho uma aula por semana que seja com 6º ano. Poxa, às vezes vai ficar maçante, porque eu vou ficar batendo no mesmo ponto várias vezes. Cansativo, né? Não, é aula de financeira aí. Legal. E pode gerar isso. Então eu posso ir ensinando aos poucos. Ensinou porcentagem, e você faz um comentário, esse percentual acontece no investimento. Esse percentual acontece quando você não paga um cartão de crédito, vai virar um juros lá percentual. Você vai comentando. É igual, por exemplo, quando eu dou juros para os meninos. Né? Lá na primeira série eu vou relembrar com eles juros. Eu faço juros simples, juros compostos, e eu mostro, uma dívida de R$1.000 com 10% ao mês, ao final de um ano, gera qual montante? Aí eu faço a conta com eles. Eles, nossa, aumenta muito. Eu falo assim, isso é uma dívida de cartão de crédito. Essa taxa de 10% ao mês, de 1% ao mês, de 10% ao mês, é uma tarifa que tem no cartão de crédito real. Então, isso vira uma absurda. Por mais absurda que ela seja. Quando você vê no papel, você não acredita. O valor dela ao ano, assim, você fala, não é possível. Exato. Mas aí ele olha e fala assim, então, não fique devendo no cartão de crédito. Eu e meu irmão, a gente aprendeu sobre juros de uma forma muito, muito icônica, assim. A gente, novo, gostava muito de som de carro. A gente gostava de som de carro, eu e ele. E meu pai, às vezes, emprestava o dinheiro pra gente comprar o que a gente queria de som de carro. Depois que a gente recebesse algumas coisas, a gente ia lá e pagava. Só que ele fazia questão de cobrar um valor da gente como se fosse um imposto. Então ele falava assim, não, eu também perco. Então, do que eu estou recebendo, o imposto de renda tira tanto. Então o fisco está tirando tanto meu. De vocês, eu vou tirar tanto. E ele mesmo tirava, Sim. seja no sentido de imposto, ou seja no sentido de cobrando juros. Um juro. Porque vocês usaram o dinheiro, o capital era meu, o dono do capital era meu, então vocês têm que pagar por isso. Sim. Então ele fazia isso, assim, muito, muito lá atrás. E a segunda maneira, Diana, o segundo ponto era, uma vez que o aluno se desenvolveu um pouco mais, ter projetos extras, como o Jovem Empreendedor que a gente tem lá. Legal. Que aí você vai abrir uma empresa, você tem que começar a fazer toda uma análise de contas, de planejamento. Faz sentido. Então, além dessa dia a dia, fazer projetos. Vamos fazer um projeto de criar uma planilha de gastos de uma casa? O ganho que a criança tem com isso... Como otimizar isso. Como otimizar isso. Ou mesmo numa você empresa. Tem tipos de investimentos que você pode fazer. Você abre ali... Você tem carteiras que não sei, fictícias, né, no mercado de investimentos. Criar uma carteira fictícia e falar assim, com tantos mil, vamos ver quem consegue investir melhor para daqui a um tempo ter. Então você consegue ter as duas coisas. Massa. Né? Formação dos professores. O que fazer nesse sentido? Não é para todo mundo e é um longo caminho ainda, pensando que é uma lei que vai se tornar obrigatória agora. O que fazer nesse sentido? Olha, a formação de professores ela é delicada porque
sendo realista, a maioria dos professores não dominam nem para eles mesmos. Né? Então, e não era uma coisa obrigatória dos cursos, né? Não de era. licenciatura. A gente não viu, não. O que eu aprendi foi lendo, estudando por conta própria. É isso. Na faculdade você não tem uma matéria sobre educação financeira. Na matemática você tem matéria sobre juros e finanças, que é a parte de matemática financeira. Mas educação financeira é outra coisa, né? Então, você não tem uma preparação específica para isso. Tá bom. Então, para preparar, realmente a gente vai ter que fazer como escola e como sociedade momentos de formação desses professores grande, focados, né, um plano grande de desenvolvimento. Verdade. Né? Então, quando o Brasil pretende aula, a gente pretende que tenha em todas as escolas públicas e privadas. Cara, talvez vai ter que ter uma formação. Os IFs, as universidades, os Cefetes, todo mundo. Vão ter que entrar para ajudar nesse processo. E os dados do Brasil são preocupantes. Quando a gente fala em OCDE, letramento financeiro é preocupante no Brasil. Nossa, a OCDE ela faz um... Como que está a nossa situação? A OCDE ela usa o PISA, né? Tem perguntas dentro do PISA, que é o Programa Internacional uma prova internacional para verificar a qualidade do ensino. Tá bom. Dentro dessa prova tem questões de financeira. E aí, quando a OCDE levanta disso para fazer análise, são 5 níveis, né? O nível 1 é um nível bem básico e 44% dos brasileiros estão do nível 1 para baixo. Né? Tipo, não chegam nem no nível 1, alguns desses aí. E o nível 5 é o nível mais elevado, que é o nível que a gente espera que um cidadão realmente tenha domínio sobre tipos de investimento e tudo mais. O Brasil tem apenas 2% nesse nível 5. Caraca, alarmante. A média mundial é 11%. A média mundial é 11% e o nosso país consegue chegar em 2%. Quando você olha a nota, né, foi feito com 20 países em 2022, foi a última que a gente teve, foi feito com 20 países. O Brasil ocupa a 17ª posição. Entendi. Você entende? É uma posição muito preocupante. Mas existe uma correlação direta, Diana, entre as pessoas que têm dificuldade nisso, são as mesmas pessoas que têm dificuldade em interpretação de texto e matemática básica. Né? Acompanha, né? Acompanha, porque vamos analisar ali de maneira muito fria. É quem não tem domínios muito básicos de coisas muito simples que não... Pô, é verdade. Você entende? Então, pensa comigo o seguinte, a pessoa não sabe interpretar bem um texto. Ele vai conseguir interpretar um contrato? Não vai. Vai conseguir fazer uma análise Cuidado, capricho. De dinheiro? Não vai. Ah, não, isso aqui vai te render tantos por cento. Por isso que tanta gente faz golpes na internet. Porque o cara não tem noção. Ele acha uma oportunidade de ganhar dinheiro, ele acha que vai ser real. Né? Então, sei lá, você vai ganhar dinheiro, vai dobrar o seu capital em 2 meses. Vai ser pirâmide. Qualquer pessoa que tem noção financeira sabe que isso não existe. É isso. Mas quem não tem noção... acha que é a grande aposta. A grande aposta. Escola e família, como elas podem trabalhar juntas, Paulo, para esse tipo de iniciativa? Diana, eu acho que o ideal de escola e família é a parceria. Tá bom. Né? A família entender o que a escola pretende. Como eu falei lá, o exemplo da feirinha da minha filha lá. Ao ver aquilo, eu achei super interessante. E ela fez a feirinha lá de vender e tal. E chega em casa, o que eu faço? Converso sobre o assunto. Legal. Eu como família. Você retoma, você retoma. E aí, filha, mas o amiguinho não vendeu tudo, não vendeu nada porque acho que cobrou muito caro. Então você entendeu que quanto mais caro, talvez eu não consiga vender. E se for muito barato, eu vou ter prejuízo. Não vai nem valer o meu esforço de trabalho naquilo ali. Não tem porquê. Então, quanto você vai cobrar em cada paçoquinha dessa? Né? Com a minha mais velha, eu fiz um trabalho que a gente quer ir para o acampamento específico aí dela ali. E ela quer juntar dinheiro para isso. Vamos fazer cookie, então. Vamos fazer cookie para vender. Vende. Peguei todos os ingredientes, tabelei. Filha, senta aqui comigo, vamos somar. Podia fazer na calculadora? Podia. Mas matemático, né, filha? Vamos fazer na mão. Vamos fazer na mão, filha. E você vai fazer a continha. Pega aí. Ela pegou e começou a somar tudo na mão. Aí, isso aqui produz quantos cookies? Tantos. Então divide. Qual é o seu custo de cada um? Vamos cobrar quanto para ter um lucro? Tem que vender quantos cookies para atingir sua meta que você quer. Então a família, ela teve essa mesma oficina quando estava no primeiro ano, tanto que ela lembra até hoje, quando a mais nova foi fazer ela. Nossa, eu lembro que eu fui lá e eu vendi canjica, isso 5 anos atrás. Que legal. Ela fui lá e vendi canjica e tal. Então, a família e a escola têm que trabalhar na mesma direção. Fera. Não adianta a escola tentar ensinar sobre dinheiro e a família não fala sobre dinheiro aqui em casa. E o que para além da conta, para além da continha, o que educação financeira e uma prática de educação financeira pode desenvolver numa criança? Organização. Massa. Gosto muito. Organização.
capacidade de planejamento. Tá bom. Porque é uma habilidade que... Soft skill excelente, excepcional. Né? Você tem que fazer um traçado, uma organização para isso. Tá? E aprender a esperar. Caramba, nesse gostei. Nesse mundo tão agitado e corrido, imediatista, em que tudo é uma coisa em cima da outra. Tá bom. Você aprender a falar... Maturar as coisas, né? Agora não. Agora não. Gostei. Pessoal, reta final do nosso programa. Paulo, bom demais, viu, velho? Conversar contigo sobre isso. Foi meu aí. Na reta final, a gente sempre tem um momento muito especial chamado Sigma Dicas. É a hora do Paulo, que é o especialista, trazer pra gente 2 pontos, 2 aprendizados muito relevantes pro dia de hoje. E como eu tô aqui só acompanhando aqui, quem sabe mais desse assunto que é o Paulo, eu fico com 1. Paulo, 2 pra ti, 1 pra mim, e a gente encerra Sigma Dicas. Pode ser? Tá, eu queria trazer a primeira dica como... Deixa eu chamar a vinheta. Opa. Vem aí, Sigma Dicas. Paulo, regra é clara. 2 pontos para você, 1 ponto para mim. Esse é o Sigma Dicas e a gente encerra nosso momento hoje. Tá contigo, irmão. A primeira dica é, antes de comprar algo, você saber se você realmente precisa desse algo. Gosto. Tempo de maturação, tanto para você quanto para suas crianças. Às vezes eu sei que para criança é difícil, mas tem que ensinar isso desde sempre para ela. É isso. E a segunda é realmente você estudar o que você vai fazer. Por exemplo, financeira tem a ver com matemática? Tem. Então, sabe, estudar os conteúdos correlacionados, montar e analisar pode te motivar mais. Sabe, em vez de fazer um financiamento, você guardar o dinheiro. Poxa, em vez de financiar por 5 anos, eu vou juntar 2 anos e compro o meu carro. A conta te ajuda a ter a disciplina que você precisa. Gostei demais. Agora você me apertou, né? Que ficou 1 pra mim, você falou primeiro, falou 2. Mas eu acho que assim, o que mais me impactou na conversa hoje é o quanto às vezes a gente age de maneira intuitiva com as crianças em relação a isso e a gente piora a sensação delas sobre o dinheiro. Então, meu pedido é para você, pai, mãe, responsável, para você família, para você professor, que você não tema a falar desses assuntos, que você não tema nas suas questões e no seu direcionamento que esse tipo de questão apareça. Se você fala sobre isso nesse seu núcleo familiar, sem dúvida nenhuma, você vai estar formando pessoas que têm muito mais perenidade, tranquilidade e que vão ter uma tranquilidade muito maior para lidar com dinheiro, para lidar com questões relacionadas ao consumo, principalmente nos tempos líquidos que a gente vive hoje. Paulo, é isso. Gostei demais de falar Também contigo, te agradeço enorme. muito. SigmaCast, a gente fica por aqui. Se você quiser nos acompanhar, entra lá no YouTube, nós estamos também no Spotify. Lembrando que toda quarta-feira tem episódio novo e a gente sai lá no Instagram e em todas as plataformas do Sigma. A gente fica por aqui. Muito obrigado, galera. Valeu. Tchau.